Bem-vindos ao canal Colecionador Legendário. Hoje vamos falar de um dos maiores clássicos dos quadrinhos do Batman, A Piada Mortal. Para tanto, o vídeo terá duas partes. Uma primeira, onde vou fazer uma breve resenha da obra e sua importância para quem não leu, ou seja, sem spoilers. E a segunda, na qual vou apresentar minhas considerações a respeito do roteiro, e abordar suas polêmicas, mesmo depois de mais 30 anos da sua primeira publicação. Tudo isso, logo após a abertura do canal. Batman, A Piada Mortal, foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos pela DC Comics em 1988, como uma história fechada, ou, como dizem os americanos, um quadrinho one-shot. Assim, trata-se de uma história curta, mas com impacto e repercussão enormes na mitologia do Homem-Morcego e do Coringa. Isso não é para menos, considerando seus autores. O roteiro é do inglês Alan Moore, um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos. Para citar apenas algumas de suas obras, temos Batman, V de Vingança, do Inferno, Miracle Man, e A Melhor Fase do Monstro do Pântano até hoje. Como trata-se de um gênio da nona arte, vou falar mais do envolvimento de Alan Moore com A Piada Mortal, na parte da concepção da história e nas polêmicas que a envolvem. A arte é de outro inglês, o talentoso Brian Boland, um gigante dos desenhos, detentor de um traço detalhado e dinâmico ao mesmo tempo, além de valorizar as expressões dos personagens como poucos. Sou suspeito para falar de Boland, pois sou fã da sua arte desde Camelot 3000, uma obra que ainda pretendo resenhar aqui no canal. Mas, o fato é que, não conheço nenhum leitor veterano que não goste da arte desse inglês. Cabe ressaltar que Boland, além de ser um dos ilustradores mais influentes da história da DC, principalmente pelas suas capas incríveis, também é considerado o desenhista definitivo do Juiz Dredd, um personagem muito interessante, que se você não conhece, deveria conferir. E, voltando a Camelot 3000, o sucesso deste quadrinhos fez com que a DC Comics perguntasse a Brian Boland em qual projeto ele gostaria de trabalhar. A resposta, em uma história do Batman escrita por Alan Moore, considerando que ambos já se conheciam. Apesar do entrosamento entre tais artistas, e do resultado da parceria de ambos ser uma história curta, a produção da Piada Mortal levou mais de um ano. Isso não é de se estranhar, pois Moore é conhecido pelos roteiros longos e descritivos, enquanto Boland é extremamente detalhista e perfeccionista, atrasando algumas vezes a entrega dos seus trabalhos. E ainda durante o desenvolvimento, Moore solicitou ao editor da DC, a inclusão do destino trágico de uma personagem, que vamos abordar na parte com spoilers, recebendo o sinal verde incorporando uma das cenas mais impactantes dos quadrinhos. A temática da história seria a natureza do relacionamento entre Batman e seu arqui-inimigo. Contudo, ao longo do desenvolvimento, a história tomou um rumo mais revelador a respeito do Coringa. Inicialmente, A Piada Mortal não faria parte do universo regular da DC, mas o sucesso estrondoso resultou na incorporação da história e suas consequências na cronologia do Homem-Morcego. E essa fase de concepção gerou a seguinte sinopse: um dia ruim. É apenas isso que separa o homem-são da loucura. Pelo menos segundo Coringa. E ele quer provar seu ponto de vista enlouquecendo ninguém menos que o maior aliado de seu grande inimigo, o Comissário Gordon. Cabe ao Cavaleiro das Trevas impedi-lo. Pela sinopse, já percebemos que o Coringa não escolheu Batman para testar seu ponto de vista, pois já existe uma ideia no vilão, que seu inimigo é tão maluco quanto ele, e que também deve ter tido seu dia ruim, como de fato teve, no dia do assassinato dos seus pais. E, convenhamos, alguém que poderia ter uma vida luxuosa e tranquila, para se fantasiar de morcego para espancar bandidos à noite, não deve ter uma sanidade tão óbvia. Além desse fatídico experimento, a história também revela, de forma paralela, o passado do Coringa,
e o que o levou a abraçar a loucura, em uma origem, que, até hoje, é a mais aceita pela maioria. Mesmo sendo despretensiosa e simples, a proposta é executada de forma magistral pela dupla de autores, elevando o patamar do Coringa, como personagem da cultura pop. Após a piada mortal, o público mudou a percepção a respeito do Coringa, que passava, de um vilão caricato, e até um pouco bobo, para tornar-se um psicopata perigoso, imprevisível e ameaçador. A história foi um sucesso entre os leitores, e até trouxe novos fãs ao Homem-Morcego, que não liam quadrinhos até então. Isso resultou na republicação da piada mortal diversas vezes, seja nos Estados Unidos ou aqui mesmo no Brasil. Nesse sentido, destaco que existem duas versões da história, com colorizações distintas, sendo que alguns fãs preferem as cores originais, e outros a paleta mais atual. Se quiser conferir ambas colorizações, bem como todos os extras possíveis do clássico, como o roteiro original de Alan Moore, recomendo a edição absoluta. Porém, se você quer apenas conferir a história, existem várias republicações muito mais baratas, bem fáceis de achar no mercado. O sucesso desse quadrinho não foi apenas de público. A obra ganhou o prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos americanos, para melhor álbum gráfico, em 1989. Além disso, esta história sempre é citada como uma das melhores do Batman pela crítica especializada, atrás apenas do Cavaleiro das Trevas e Ano 1. Este clássico também influenciou adaptações para o cinema do Homem-Morcego, como o filme Batman, de 1989, dirigido por Tim Burton, fã confesso da piada mortal, e O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, de 2008, cujo Coringa, imprevisível e enlouquecido, remete à obra em pauta. Mais recentemente, o filme do Coringa, de 2019, também reverencia a versão psicótica do vilão destes quadrinhos. Piada Mortal também foi adaptada em uma animação, criticada e controversa, produzida pela Warner em 2016, que desagradou parte dos fãs da obra original, mas que também cativou outros fãs da DC. Eu, por exemplo, me enquadro no grupo que não gostou desta animação. Acredito que, se você não leu Piada Mortal, já entendeu a necessidade de pausar o vídeo e degustar agora mesmo esta obra fantástica da nona arte. Então, pause o vídeo, deixe seu like, leia a Piada Mortal e retorne aqui para comentar. Se quiser continuar, sem ter spoilers, este momento que apresento na tela, é de onde você deve prosseguir o vídeo. A partir de agora, começo a segunda parte, com spoilers. A história começa com uma visita de Batman ao Asilo Arkham, onde descobre que o Coringa fugiu da instituição. O vilão vai até a casa do comissário Gordon para testar sua teoria de que basta um dia ruim para enlouquecer até o homem mais equilibrado. Na sequência, a filha de Gordon, Bárbara, é baleada pelo Coringa, na frente do pai. O comissário também é espancado, despido e torturado pelo vilão, que tira fotos de Bárbara nua, agonizando com um tiro, e expõe tais imagens para Gordon, em um parque de diversões abandonado. Após falar com Bárbara, cujo tiro danificou sua coluna, deixando-a paraplégica, Batman resgata Gordon, que adverte ao Cavaleiro das Trevas que o Coringa deve responder por seus crimes de acordo com a lei, provando que o policial não enlouqueceu, e invalidando a teoria do vilão. Paralelo a esta trama, conhecemos a origem do Coringa, um comediante fracassado, que foi envolvido em um golpe criminoso, no mesmo dia que a esposa grávida faleceu. Fruto da interferência do Batman para frustrar a ação criminosa, o futuro nêmesis do herói caiu em um tonel de produtos químicos, desfigurando seu rosto e resultando em uma das ilustrações mais assustadoras do Coringa. Após o encontro com Gordon, segue um confronto entre Batman e o Coringa, no qual o vilão é derrotado, e conta a piada do título da obra. Assim, ambos começam a rir da piada, encerrando a história. A natureza do relacionamento, quase simbiótico e também destrutivo, entre ambos inimigos é exposta, diante de uma verdade incômoda. Batman e Coringa são os malucos da própria piada, complementares entre si, e presos em uma piada repetida a cada ciclo dos seus confrontos. Enfim, uma piada mortal.
E analisando as motivações do próprio Coringa em abraçar a loucura, verificamos que ele busca reproduzir sua natureza anárquica no ambiente que o gerou, Gotham City. Não se trata de uma vingança contra Batman, os bandidos ou o público que não achava a graça das suas piadas, apenas a exteriorização da sua loucura na sociedade, como causa, meio e finalidade em si. Nesse sentido, Gordon, símbolo da justiça, temperança e equilíbrio, torna-se o alvo perfeito. Poderia ser qualquer cidadão de Gotham para provar o ponto de vista do Coringa, mas o comissário constitui um exemplo de sanidade, que contrapõe a loucura do Coringa, já que o Batman é uma peça complementar das ações do vilão. Também a mudança do status do Coringa na Piada Mortal teve um impacto diferente. Ele era um vilão que pode existir no mundo real, sem os poderes de um Thanos ou Darkseid, mas com uma maldade factível, destrutiva e, sob vários aspectos, até presente na nossa sociedade. Aliás, o grande poder do Coringa é o mal presente na alma humana. E isto é mais assustador que alienígenas nihilistas, ou demônios interdimensionais. Agora, vamos falar das polêmicas que envolvem a obra. E a primeira é a acusação de ser misógina, devido à brutalidade cometida contra Bárbara Gordon. Além do tiro a queima-roupa, alguns leitores levantam a hipótese do Coringa ter abusado da filha de Gordon. Isto nunca foi comprovado, mas as fotos tiradas de uma mulher indefesa e despida agonizando, para atormentar seu pai, já são de uma crueldade sem precedentes nos quadrinhos. Esta polêmica é tão resiliente que, em 2015, o desenhista brasileiro Rafael Albuquerque pediu para a DC retirar uma capa alternativa de sua autoria, com a Bárbara chorando ao lado do Coringa, inspirada na Piada Mortal, devido à repercussão negativa da imagem. O fato é que a tragédia envolvendo Bárbara resultou na criação de Oráculo, a alter ego da filha de Gordon, que, mesmo estando em uma cadeira de rodas, auxiliava Batman e seus aliados, com informações e suporte tecnológico. A outra polêmica diz respeito ao desprezo que Alan Moore tem pela obra. Ele já declarou que não gosta da Piada Mortal e que o quadrinho só vale pelos desenhos de Bolan. Minha opinião. Comparado com outros trabalhos de Moore, de fato, a Piada Mortal é superficial, mas nem por isso deixa de ser um clássico e um dos melhores quadrinhos do Batman e da própria DC Comics. Mas, quando falamos de um gênio como Moore, até seus trabalhos menores são brilhantes. A última polêmica que apresento é a do final da história. Trata-se de um desfecho aberto à interpretação do leitor. E uma das hipóteses é a que o Batman mata o Coringa no final. Esta interpretação foi reforçada pelo astro dos quadrinhos Grant Morrison, que apresentou como argumentos a disposição dos personagens nas cenas finais, o descontrole do Batman diante das ações do Coringa e o próprio título, Piada Mortal. A possibilidade defendida por Morrison e muitos fãs é válida, mas, particularmente, não concordo com ela por vários motivos. Um deles é o diálogo final, quando Batman oferece uma reabilitação do Coringa. Não faria sentido, logo em seguida, ele estrangular o vilão. Outro motivo é que não tenho conhecimento que Moore tenha declarado tal possibilidade. Aliás, existe uma certa rivalidade entre Alan Moore e Morrison, que pode colocar tal teoria como uma provocação. Acredito que após a piada, o Coringa foi preso novamente, e o último quadrinho, com círculos decorrentes dos pingos de chuva em um chão negro, idêntico ao primeiro quadro da história, aponta para um caráter cíclico dos confrontos entre os dois, que tendem a se repetir sempre. Mas essa é minha perspectiva. Coloque nos comentários qual a sua interpretação do final deste clássico, ou a respeito das demais polêmicas que envolvem a obra. Concluindo, Batman, a Piada Mortal, é um clássico, que continua atual e relevante, fruto da parceria de dois monstros dos quadrinhos. Uma obra querida pelos veteranos, mas que também pode ser apreciada por pessoas que nunca leram um único quadrinho na vida. Por favor, deixe seu like e comente a sua perspectiva desta história, se concorda ou discorda do que apresentei. Muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui. Se puder, deixe seu like e inscreva-se no canal Colecionador Legendário.
Um abraço e até o próximo vídeo.